Bom, então estamos gravando, tá? Aí terminando, eu não sei, eu acho que ele vai salvar no meu computador, né? Assim que salvar, eu boto na nuvem e encaminho para você. Aí você faz o Tá download, ótimo. tá bom? Tá Bom, bom. então, entendi, né, o teu escopo, e aí, assim, eu vou um pouco apontar a minha condição, porque você entende o meu ponto de vista também, né? Eu comecei a frequentar a Tenda da Piedade em 2002, por aí, né? É, mas, assim, diferentemente da maioria das pessoas que chega na Tenda da Piedade por ser, vamos dizer, referência, a primeira tenda de Umbanda, etc. e tal, eu cheguei por acaso, que na verdade eu me tornei amigo do Leonardo aqui em São Paulo. Ele é arquiteto, eu sou também, a gente dava aula na mesma faculdade. E aí a gente se tornou amigo, enfim, aí eu fui trabalhar em Caraguatatuba, estava precisando de professor, eu falei, acho que o Leonardo se encaixa bem nessa vaga, ele foi para Caraguatatuba, e aí ele foi morar em Caraguatatuba, depois eu também, eu virei coordenador, depois ele assumiu meu lugar, eu virei diretor, enfim, a gente ficou super amigo, né, nessa história, e um dia, por acaso, tomando cerveja, eu conversei com ele sobre alguma coisa sobre mitologia do candomblé e etc e tal. Sim, aquele papo, sabe, despretensioso. E ele me falou, enfim, depois do fim da conversa, ele falou, não, ok, mas tudo que você está falando aí não é do candomblé, é da Umbanda. Aí eu falei, bom, mas e aí? Umbanda e candomblé é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, eu lá na minha santa ignorância, né? Tudo a mesma coisa e ponto final. E no fim das contas, a Umbanda vem do Candomblé. Eu sei que foi isso que eu falei para ele. Talvez não desse Ah, jeito, uma mas resumidamente eu disse isso para ele. Aí ele falou, não, Umbanda veio do Espiritismo. Eu falei, mas você está louco, nada a ver, isso, Umbanda, Espiritismo, nada a ver. Enfim, para mim não fazia sentido. E aí ele foi falando as coisas com tanta propriedade que eu parei e falei, peraí, assim, como que você sabe disso, né? Me contou a história de Zélio, do Caboclo das Sete Cruzilhadas, Neves, São Gonçalo, assim, um monte de coisa que para mim era tudo a mais absoluta novidade, e completamente estranho, assim, completamente contra o senso natural do que eu tinha, né? E que, na verdade, se você olhar por aí pelo Brasil afora, aquilo que eu pensava é mais realidade do que aquilo que ele me contou até hoje, né? Então, enfim, ele contou tudo aquilo e com riqueza de detalhes, etc. Eu falei, caramba, eu fiz a fatídica pergunta, falei, mas como que você sabe isso aí? Não, porque o Zélio de Moraes era meu bisavô. Eu falei, como assim? Enfim, foi isso, né? Aí saí da casa dele, fui para minha casa, entrei na internet, não satisfeito. É porque era internet de escada ainda, aquele barulho de internet. E fui procurar o tal nome de Zélio de Moraes e tal, e achei. E falei, cara, então é verdade, sabe assim? Enfim, fiquei atônito. E aí passou um tempo, eu perguntei para ele se ainda existia, etc. e tal. Ele falou, não, existe e tal. Vai ter sessão, daqui a 15 dias eu estou indo. Eu falei, então eu quero ir com você. Posso? Pode, e fui. Então, assim, eu cheguei por fora, né? Não tinha noção de nada, nem de como era um banda assim, nem de como era um banda assado, enfim, uma página em branco para mim, né? E comecei a frequentar a casa, assim, como quem não quer nada, assistindo, vindo de São Paulo, indo para lá e tal, quando podia. Depois acabei sendo chamado para participar da corrente lá e também da diretoria, né? Porque, enfim, eu chego como um amigo da família, né? E aí, isso não quer dizer que para ser da diretoria, tem que ser amigo da família, né? Para deixar bem claro. Mas eu chego como tá. amigo da família, então eles me conheciam, eu sabia o que eu podia fazer, onde eu podia ajudar. E falou, você não quer ajudar aqui e tal? Então, enfim, foi assim. Eu fui me envolvendo com a casa, né? Uhum. Fui também crescendo dentro da casa, assim.
se a gente pode dizer assim, na hierarquia de responsabilidade, porque essa é uma coisa que Uhum. fica bem clara, né? Quer dizer, você não é promovido para um cargo, você é promovido para um lugar de mais responsabilidade, né? Uhum. Então, enfim, aí passei a atuar lá com guia e etc e tal, e participar das sessões. Então, hoje, que me assusta muito, eu recebi uma guia de babá aí, alguns anos atrás, né? Então assim, é um pouco isso, né? Quer dizer, essa é a minha história na casa. Por Uhum. fora, eu sou arquiteto, como eu te disse, mas eu tenho mestrado e doutorado em comunicação. Então, depois de Uhum. trabalhar em uma série de coisas aí no ambiente universitário, né? Coordenação, direção, pró-reitoria, etc e tal, eu fui virar enfim, cansei, resolvi voltar da aula e entrei na pós-graduação em comunicação. Então, hoje, eu sou professor da pós-graduação em comunicação da Unip, aqui em São Paulo, e também coordenador do programa de pós-graduação em comunicação, que é da área de Uhum. comunicação e informação e na qual está a museologia. Então, vira e mexe, eu estou me batendo com o pessoal de museologia em reunião, etc. e tal. Então, assim, tanto por conta da arquitetura ter uma certa ligação, assim, no sentido de a gente trabalhar com edifícios culturais, museus, etc. e tal, quanto por essa interface aí com a museologia, as coisas que você me fala não são estranhas, né? Uhum. Assim, enfim, depois desse tempo todo, assim, depois de algum tempo já na casa, é, aí é o terceiro ponto, né? Isso era, Oi? só para situar, isso era na casa de Neves do Zélio, né? Quando você começou a frequentar, ou eu já Não, estava em não, já é em Boca do Cachoeiras? Mato, já é em Boca do Mato. Porque Ah, já assim, está lá há bastante tempo, pô. ela foi para lá em 2002. Então, essa questão eu acho que essa questão, eu sei que você tinha uma abordagem, né, quando a gente conversou inicialmente, que buscava entender a coisa das ervas. Mas eu acho que esse apanhado Isso. histórico, ele é uma coisa importante para você ter, eu acho, Sim. para você entender o cenário, porque eu tenho certeza, né, que você vai encontrar um banda em São Gonçalo, em outro lugar, você foi, conhece, etc. e tal, ela tem uma série de identidades com o que acontece na Piedade, né, quer dizer, muito provavelmente, mas tem algumas particularidades que diferem, né? Então, assim, eu queria te pontuar um pouco o meu estágio de pesquisa, porque ele pode dar a você um pouquinho da compreensão do cenário, para você entender essas variações um pouco, porque é um mapeamento que eu fiz na minha pesquisa aqui na pós-graduação, né? Então, em suma, para chegar nela, estava lá na tenda, frequentando, participando e etc e tal, e a tenda tinha um site, mas era um site que uma pessoa de Curitiba, amiga da família, tal, resolveu fazer. Então, aquela coisa meio maluca, né? Quer dizer, eu faço um site para você, só que eu coloco no site o que eu acho que tem que ter, e não o que você acha que tem que ter. E eu administro o site. Então, assim, era um problema aquele site, né? Então, eles me pediram, ô Maurício, você não quer cuidar desse negócio e tal? Então, enfim, fui me meter com isso. O site era numa plataforma muito difícil de ser trabalhada, não conseguia as informações para mexer com aquilo, mas eu consegui todo o acervo digitalizado de documentos da tenda que aquela pessoa tinha feito na casa de Lígia, mãe de Leonardo, que dava alguma coisa em torno de 8 gigabytes de informação, né? É, e aí eu montei o atual site da tenda, baseado nesse conjunto de informações, né? Quer dizer, esses documentos que eu tinha, e ao mesmo tempo conhecendo a casa e falando assim, olha, eu acho que era interessante ter isso e não aquilo. Enfim, então as informações que estão lá foram informações que eu pensei desse conjunto de documentos que é imenso, né? E que
Para falar a verdade, tem coisas ali que eu mesmo não mexi. Então, eu estava no programa de comunicação e, especificamente, o meu grupo de pesquisa trabalha com uma relação entre mídia e imaginário. E um dos meus colegas de grupo de pesquisa trabalha com a relação entre mídia e religião. E eu dizia a ele, cara, eu estou com 8 gigabytes de documento da primeira tenda de Umbanda, vamos fazer alguma coisa com isso aqui, vamos fazer. E nada, né? Até que chegou uma hora que deu um estalo. Eu falei, não, peraí, quem tem que fazer esse negócio sou eu. E aí eu resolvi fazer pesquisa. Então, assim, desde 2000 nós estamos em 2021, quase 22, né? Eu te diria que eu comecei a abordar esse material em torno de 2015, mas oficialmente virou meu projeto de pesquisa a partir de 2018, mais ou menos isso, né? E eu tinha uma pergunta assim que para mim era chave, foi, como é que aquilo que é a Tenda da Piedade virou isso, que é um banda que a gente vê hoje, assim, porque, enfim, eu comecei a observar eu comecei a observar primeiro vendo os documentos, livros, etc. e tal, que tinha um monte de gente nos sites das tendas e dos centros e nos livros que as pessoas escreviam e tal, 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 a história da Umbanda. Aí, aquele relato do Cabo dos Sete Cruzes, das Neves, Federação de Umbanda em Niterói e assim por diante, né? As montanhas de Niterói servirão com trombetas e parará, fundação da Tenda Pedra. Enfim, aquela história que, com algumas variações, né? Naturais de um contexto de tradição oral, né? Tinha um núcleo central que era coerente, que era repetido, né? Mas eu comecei a perceber o seguinte, que as pessoas contavam a história, de repente a história se rompia, e aí falava a Umbanda. E aí a pessoa falava da Umbanda do jeito que ela praticava, e não do jeito que a Tenda da Piedade pratica, né? Então assim, muito estranho aquela história, como se você tivesse que pagar um pedágio para aquela narrativa para dizer que você tem pertencimento, né? E por outro lado, você faz uma outra coisa que não necessariamente é coerente ou às vezes próxima àquilo que a narrativa conta, introduzindo outros elementos e mudando processos, etc. e tal. Do ponto de vista da aparência, o mais claro é a ideia, o uso de atabaques, por exemplo, né? Ou de roupas muito paramentadas. Se você vai na Tenda da Piedade, está todo mundo descalço, com calça simples e jaleco branco, né? Enquanto você vê outras casas, tem uma estola amarela, tem chapéu, tem isso, tem aquilo, ou às vezes até indumentária, né? Cocar, e etc. E tal. Então, enfim, quer dizer, quando eu olhava isso e olhava a Tenda da Piedade, eu falei, como é que esse negócio se transformar naquilo? Para mim era uma grande incógnita, né? Então fui pesquisar a história do Zélio, fui pesquisar tudo que você pode imaginar, e cheguei à seguinte conclusão, né? Que assim, aí já é o fruto da minha pesquisa e é o que eu tô publicando. Tem artigos que já saíram, tem artigos que estão para sair, estou terminando um livro. Então, assim, eu já posso te dizer com uma certa segurança o que eu vou te dizer, né? Que havia o seguinte, assim, existe essa premissa de que nasceu do Espiritismo, existe a premissa de que nasceu do Candomblé, né? Então, assim, muita gente cita alguns autores, como, por exemplo, Renato Ortiz ou Diana Brown, né? Dizendo que a Umbanda começa na década de 20. Ponto. E aí eu falei, bom, então tá, então começa na década de 20, então e aí, né? E falando que aquela narrativa do Zé é um mito, ou seja, uma fala constituída de modo a dar um marco inicial, talvez mágico, e etc. e tal, e aponta que havia um grupo de... Esse é um outro padrão que a gente vê muito até na literatura acadêmica, né? De que havia um grupo de espíritas descontentes que resolveram se aproximar da macumba e, portanto, fundar uma nova religião. O que, para quem lida
com cultura popular, imaginário, me parece muito estranho, como se isso fosse projetado. Quer dizer, eu decidi hoje que eu não gosto daquilo, eu vou me apresentar, vou me aproximar, como se fosse um projeto. Quer dizer, as coisas não são assim, né? Então, assim, pensando já do teu ponto de vista, essa narrativa, ela é estranha, no mínimo, né? É como se um grupo resolvesse, de uma hora para outra, que aquilo não serve e resolve, não, mas aquilo lá é legal. Vamos pegar isso aqui, misturar com um pouquinho dali, fazer uma coisa diferente? Como se fosse isso, assim, isso não produz sentido, né? Então, o que eu pude observar é o seguinte: a minha pesquisa ela retroage o imaginário constituído ainda no período colonial. Então, eu estou lendo documentos que foram escritos em 1550 e pouco, e etc. e tal. Mas, para resumir a conversa, o que a gente tem é o seguinte: todas as religiões, exceto a católica, que vieram para o Brasil, quando eram religiões dos povos originais, indígenas, ou dos africanos que vieram escravizados, elas eram religiões tidas como religiões inferiores. Aqueles povos eles eram inferiores, né? E, portanto, estavam sujeitos à conversão, que era, sob o ponto de vista do branco, uma condição de elevação para eles. Então, assim, tem textos do Anchieta dizendo que, do Manuel da Nóbrega, desculpa, chefe de Anchieta, né? Dizendo que a escravidão é uma tragédia, mas é melhor o sujeito sofrer escravidão em vida e se tornar católico e ter a vida eterna no paraíso, do que continuar nessa vida boa de índio e morrer para o inferno porque é um pagão. Quer dizer, essa é a mentalidade daquela época, né? Então, nesse contexto, o que a gente passa a perceber é o seguinte: tirando essas religiões, e são várias, porque quando a gente fala de índios, a gente generaliza, mas são povos e povos e povos, nações, inúmeras nações, com religiões muitas vezes diferentes. Se você pegar Bororos e Tupinambás, assim, existe uma mitologia completamente diversa, né? Mas o branco não os vê como nada além de inferior. Então, eles todos são iguais, são índios, e pronto. E os africanos é a mesma coisa, tem os malês, os bancos sudaneses, esse, aquilo, mas, enfim, são os pretos, né? Então, ou seja, quer dizer, há uma uniformização, e há um indicativo muito forte de que o sincretismo era estratégia de conversão. Então, por mais que haja, no momento atual, a ideia de que o sincretismo é a resistência daquela religião que sobreviveu, o sincretismo era a estrutura pelo qual os jesuítas faziam a conversão dessa gente. Então, fazendo identidade entre Nossa Senhora e a Iara, né? Entre Anhangá e o diabo, ou entre Exu e o diabo, entre Iemanjá e Nossa Senhora, quer dizer, então, a gente tem uma cultura brasileira que tem no sincretismo uma ponte de uma via de mão dupla. Quer dizer, não é só de lá para cá, é daqui para lá também, né? No sentido de que você tem um povo que, a despeito do catolicismo hierárquico e estrutural, ele constitui relações de crença nos espíritos, que é muito própria dos indígenas e muito própria dos africanos, né? Então, não é raro você fazer promessa para o santo, né? Aquela história de botar o santo dentro da água, de cabeça para baixo, essas mandingas que estão no catolicismo popular, mas são nitidamente originadas nesses outros povos. Então, ou seja, o que a gente tem? Uma estrutura da igreja que sempre foi mais forte porque ela está associada ao polo dominador político, econômico, militar, e etc. e tal. Tirando essas religiões, você tinha o judaísmo, que veio parar aqui, né? E o judaísmo aqui no Brasil, assim como em Portugal e na Espanha, foi fruto de severa perseguição pela Inquisição, né? Então, tem os autos da Inquisição em Pernambuco, por exemplo, que você vê isso, né, com muita clareza. Então, sobra o quê? Quando você tem o século XIX, né, a gente tem uma emergência do espiritismo
nos Estados Unidos e na França. E o espiritismo chega no Brasil em francês, ou seja, ele chega pela elite. A primeira obra, a primeira versão do Livro dos Espíritos chega no Ceará e depois tem uma primeira tradução em Salvador, para depois chegar no Rio de Janeiro, né? Então, isso chega no século XIX pela elite. E quando chega no Rio de Janeiro, isso vira um rastilho de pólvora, porque você tem uma sociedade positivista que pensa que tudo pode ser explicado pela ciência e que aquele fenômeno mediúnico espiritual, ele, através do método científico, que é o que Kardec propõe, você vai explicar. Então, isso toma conta dos jornais, e aí você tem a seguinte situação pela primeira vez, desde 1500. Você tem um grupo de elite não associado, ou pelo menos, mesmo que não frequentando e não acreditando, interessado numa religião que não é a religião católica, né? Temos que lembrar que os abolicionistas eram, muitos deles, espíritas. Temos que lembrar que esse grupo também era vinculado à coisa da República, então, portanto, nós estamos falando de uma elite, né? Quem lê francês, se tem uma sociedade de 95% de analfabetos, se o cara já lê francês, você já tem noção do que você está falando. Então, quando esses caras, quando essa coisa chega no Rio de Janeiro, ela vai entrar justamente na corte, né? E aí, como é que você faz para o bispo dizer que o barão, o conde, o duque, etc. e tal, ele tem um pacto com o diabo, né? Que está fazendo uma coisa demoníaca. Então assim, tem uma relação complicada. Então, passa a haver um processo de demonização do espiritismo já no século XIX. Quando entra para o século XX, o espiritismo vai se expandindo. E vai alcançando uma classe média burocrata da cidade do Rio de Janeiro. Então, você vê jornalistas, você vê militares, agentes públicos, etc. e tal, que se tornam espíritas, né? E aí a gente vê que no século XIX e no século XX, o fenômeno espiritual ele ganha os jornais. Então, o mais famoso é a história do João do Rio, as religiões no Rio, né? Que vira um dossiê em 1904. O fato é o seguinte: se a Umbanda começa em 1920, como aponta a Diana Brown, Renato Ortiz e outros, né? Existe um delay com relação a Zélio de Moraes em 1908. A gente observa o seguinte, que no principal dossiê não há menção à Umbanda, que é o dossiê de 1904 do João do Rio, né? Em 1924, tem um dossiê escrito pelo Léo de Souza no jornal que é A Noite, jornal importantíssimo do Rio de Janeiro. Um dos donos do jornal era Irineu Marinho, amigo de Léo de Souza, e foi quem pediu a ele que fizesse esse dossiê. Então, ali é mencionada a Tenda da Piedade, já em 1924. Então, alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho. O fato é que encontrei matéria de jornal, anúncios de jornal de 1913, o que é muito próximo. Então, cai por terra a ideia de que você tem uma fundação em 1924, tá certo? E observando os registros de jornal nesse período, a gente vê que são grandes jornalistas, amigos de Olavo Bilac, o pessoal da Academia Brasileira de Letras, etc. e tal, cuja produção jornalística está saindo pela mesma editora que, ao mesmo tempo, estava publicando Machado de Assis. Então, nós estamos falando também do contexto da elite. Esses espíritas, e aí eu destaco Leal de Souza, espírita, ele ouve falar, por intermédio de um colega do Abrigo Santa Teresa de Jesus, que era espírita, que em Neves, um sujeito incorporava um caboclo, e que este caboclo, isso saiu no jornal, eu encontrei a matéria, ele tinha ressuscitado uma pessoa, que não era ninguém mais, ninguém menos que a filha do então ministro da Fazenda do Brasil. Só para você entender o tamanho da conversa. E ele vai a Neves, chega em Neves,
procura o seu Zélio de Moraes, ninguém conhece, não, procura a farmácia, tal, que era onde o Zélio trabalhava, aí não encontra, mas e o terreiro do seu Zélio? Ah, é ali, todo mundo se conhecia, né? Então ele vai para o terreiro, e em 6 anos depois, ele já ele faz um novo dossiê, que é o primeiro, se torna o primeiro livro de Umbanda, Espiritismo, Magia, Sete Linhas de Umbanda, no qual ele já é dirigente, naquele período, da tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, que foi a segunda tenda fundada, depois do Caboclo das Sete Cruzilhadas fundar a Tenda da Piedade. Então, quando você observa isso, o que você vê? Você vê que em 24, ele, como espírita, não vê o trabalho de Zélio como um trabalho associado à macumba, né? Eu não estou falando aqui macumba como do modo pejorativo, macumba enquanto religião mesmo, ritual, nem a candomblé, nem a coisa nenhuma. Tanto que ele chama o Centro Nossa Senhora da Piedade, quando ele visita em 24, né? E quando ele faz em 32 o livro, ele faz para discriminar, com o intuito de lançar luz, isso está no edital de abertura do livro, né? Lançar luz sobre aquela religião para mostrar que ela é um braço do espiritismo, e não aquela religião que vem dos pretos, que numa sociedade que fazia pouco mais de 30 anos que tinha feito a abolição da escravatura, se hoje ainda tem preconceito, imagina aquela época. Então, está associado ao polo do preto ser denegrido, né? De tornar negro, de ser rebaixado. Então, o que eu consegui mapear é que, no início da década de 30, há um crescimento muito expressivo do número de umbandistas e espíritas. Os dois eram a mesma coisa, eles se entendiam como rituais diferentes da mesma religião, né? Como se a gente estivesse falando, talvez, dos beneditinos e dos franciscanos, assim, né? Algo parecido com isso, ou, no máximo, os católicos ortodoxos e os católicos romanos, assim, mas não mais do que isso, né? Quer dizer, eles trabalhavam juntos, mas havia uma pressão forte da Igreja Católica, atacando tanto o espiritismo como a Umbanda, com detalhe, só em 1970 o censo, o IBGE vai separar Umbanda de Espiritismo no censo, então eles são vistos como juntos todo esse período. Só em 1949, se não me engano, a Federação Espírita Brasileira consegue fazer com que a Umbanda altere o nome da sua federação de Federação Brasileira de Espiritismo de Umbanda para Federação União Brasileira de Umbanda, alguma coisa do gênero. Enfim, né? Porque eles ganham um processo para tornar o termo espiritismo como próprio, não podendo ser associado a Umbanda. Então, Zélio de Moraes se dizia um espírita, né? E ele dizia que ele não falava Umbanda, ele falava espiritismo de Umbanda, né? Então, portanto, a documentação é farta nesse sentido. O que acontece em 1930? Você tem uma perseguição do Estado muito severa contra todos os cultos mediúnicos. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso agora. E aí, nesse contexto, a gente observa que um grupo de espíritas ele vai falar o seguinte para uma igreja e uma sociedade que está dizendo, olha, vocês têm pacto com o demônio, vamos dizer assim, vocês estão fazendo espiritismo, isso é coisa de magia, isso é coisa do mal, etc. e tal. Os espíritas falam, não, peraí, ó, nós somos a mesa branca, quem trabalha com preto são eles, olha lá o baixo espiritismo, entendeu? Então, há um jogo de falar, não, eu sou branco, você que é preto. Há um jogo ali importante, né? Que tenta denegrir a imagem do Umbanda, porque, enfim, quer dizer, eu sobrevivo aquele vai, né? Dentro desse contexto. O Estado passa a perseguir, então, todos os cultos mediúnicos, com maior prevalência, obviamente, nos cultos que têm alguma coisa de africano. Então, o candomblé e a macumba são muito mais perseguidos do que a Umbanda. E a Umbanda mais perseguida do que o espiritismo. Basicamente, é isso que a gente encontra.